Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que é a mecânica dos corpos rígidos e o que é a mecânica dos corpos deformáveis e como essas duas mecânicas estão inseridas dentro daquela mecânica geral que a gente estuda na física. E também a relação desses dois grandes grupos de estudo com o que a gente estuda em estrutura nas disciplinas, beleza? Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso aí, vem comigo, roda a vinheta. Bem, os objetivos da aula de hoje são revisar a definição de mecânica, o que é mecânica, conhecer as subdivisões da mecânica e as áreas de estudo de cada uma delas, de diferenciar a mecânica dos corpos rígidos da mecânica dos corpos deformáveis. A mecânica em geral, a ciência mais ampla, é uma ciência física, que é a mecânica que vocês estudam na física lá, quando pagando as disciplinas ainda do ensino médio. E ela é, de fato, uma ciência física aplicada que trata dos estudos das forças e dos movimentos, de maneira geral. Então, dentro da mecânica, vão ter estudos relativos às condições de repouso, vão ter estudos relativos às condições de movimento dos corpos, vão ter estudos também relacionados aos corpos, de fato, aos corpos rígidos e aos corpos deformáveis. E também tem uma parte da mecânica que é voltada para a parte da mecânica dos fluidos. Então, como vocês podem ver aqui nesse quadrozinho, nesse fluxograma, são três grandes grupos. A mecânica dos corpos rígidos, que é dividida em estática, cinemática e dinâmica. A mecânica dos corpos deformáveis, que é a resistência dos materiais, e a mecânica dos fluidos, que é dividida em fluidos incompressíveis, que são os líquidos, e fluidos compressíveis, que são os gases. No estudo de estruturas, a gente inicia estudando a estática, Então, a gente inicia estudando os corpos rígidos, Então, a estática, de maneira geral, ela se refere ao estudo dos corpos em repouso, ou seja, as forças que são estudadas na estática estão em equilíbrio, certo? As forças estão em equilíbrio, independente de qual movimento está ocorrendo, mas as forças estão em equilíbrio, certo? E aí, nessa análise da estática, como se estuda muito o equilíbrio, reações de apoio, etc., os corpos analisados, eles são rígidos nesse âmbito da estática, Então, você não se aprofunda, na hora que vai estudar a estática, você não se aprofunda nas deformações dos corpos e, consequentemente, os resultados que você obtém não dependem das propriedades do material, nem da rigidez desse material diretamente, Depende muito mais da geometria e das posições de aplicação das forças, E aí, para ficar claro o que é um corpo rígido é um elemento sólido, algo sólido que não se deforma, ou seja, que não muda de forma quando recebe uma carga. Na prática, os corpos rígidos praticamente não existem, não existe nenhum corpo que não se deforme sob a ação de uma força, mas existem sim muitos corpos que se deformam muito pouco sob a ação de forças, dependendo da magnitude dessa força. Então, nesse caso, esse corpo poderia ser considerado rígido, porque ele está deformando muito, muito pouco ali naquela situação, então praticamente ele não se deforma. Já as duas outras partes da mecânica dos corpos rígidos são a cinemática e a dinâmica. A cinemática é o estudo dos movimentos, que a gente vê em física, aquele movimento uniformemente variado, movimentos de rotações. E tem a dinâmica, que estuda também
é a relação entre o movimento e a causa que produz o movimento, né, que é a força. Né? Então, isso é a dinâmica. E, por fim, né, a mecânica dos corpos deformáveis, né, que eu falei que é a resistência dos materiais. Então, como eu falei anteriormente, na realidade, né, na prática, nenhuma estrutura é totalmente rígida. Todas se deformam sob a ação de cargas, né, de forças que estão atuando nesse corpo, nessa estrutura, nesse elemento estrutural. Então, normalmente essas deformações nos elementos estruturais, né, que é o que a gente está estudando aqui, são muito pequenas. E aí, como consequência disso, como consequência dessa deformação muito pequena, não há uma alteração nas condições de equilíbrio ou no movimento da estrutura quando essa deformação acontece. Então, por isso, o equilíbrio, as condições de equilíbrio das estruturas são calculadas no âmbito da estática, estudando os corpos rígidos. Né? Então, o equilíbrio é calculado com o corpo rígido, justamente porque quando esse corpo se deforma, essa deformação é tão pequena que isso não altera as condições de equilíbrio do corpo. Então, na mecânica dos corpos deformáveis, vai ser estudado muito mais as relações, né, dessas deformações com as forças e os esforços internos relacionados a essas deformações. E aí sim, depende da resistência do material, depende da rigidez desse material e de outros aspectos. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal para acompanhar todas as novas aulas, todos os novos vídeos que vão ser produzidos aqui, beleza? Se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários que a gente vai responder o mais breve possível. Um grande abraço e até a próxima aula.